Olá, chegamos ao último capítulo do livro Magicamente, e esse capítulo ele vai dedicar especial atenção na questão da expectativa, porque lógico, quando a gente tem uma intenção, é natural que a gente tenha alguma expectativa, né? Mas a gente precisa dosar isso, e o autor vai dizer nesse último capítulo como o sexto passo e último passo que ele deixa no livro, né? Que são 8 capítulos e 6 passos. Em cada um desses passos ele coloca uma questão que a gente precisa priorizar e depois compor para a gente conseguir manifestar da melhor forma possível, né? Com explicações teóricas e tal, tá bom? Então ele vai falar que a expectativa ela tem um peso, então que a gente vai precisar saber dosar esse peso, né? O componente da expectativa mais destacado pelo autor é que ela faz com que a gente se sinta no comando. E é verdade, é uma forma de a gente querer controlar o futuro, a expectativa, né? Antecipando as coisas, como que as coisas devem ser. E tem algumas pessoas que são mais rígidas que outras em relação às suas expectativas, né? Então ele vai dizer que se a expectativa for rígida, ela nos aprisiona, né? Então qualquer coisa que sai do script, aquilo vai frustrar e vai gerar sofrimento. E na manifestação, a gente prospecta, lógico, a nossa intenção, a gente tem essa capacidade de pensar no futuro, com a nossa matriz de pensamento, que é limitada. Então a gente tem que ter um mínimo de abertura para deixar o universo compor com a gente também a nossa expectativa. E quando a gente tem essa liberdade, a gente, via de regra, a gente vê que a gente até recebe mais do que a gente imaginou, né? Porque na manifestação, se você se fixa em padrões, né, de recompensa rígidos, eu só posso considerar a manifestação se ela for exatamente como eu imaginei, esses circuitos de frustração, eles ficam muito ativos, então eles vão ser predominantes. Puxa, né, aquela coisa do copo cheio, do copo vazio, eu não vou conseguir, eu não consegui, né? Então, por mais contraintuitivo que pareça, parte do processo da manifestação é deixar de lado as nossas expectativas. Alguns poderão dizer que isso é impossível, mas então vamos nos aproximar disso, que é importante a gente dosar as nossas expectativas em tudo, né, gente? Não é só na manifestação, né? Aí ele vai destacar um subcapítulo dizendo que a vida é sobre dar, oferecer, retribuir, né? Então o processo de refinar a visualização da nossa intenção passa pela atenção plena. A gente, na atenção plena, que é a prática de mindfulness, né, a gente consegue nos conectar com a nossa bússola interior e nos aproximar então daquilo que realmente tem valor para a gente, aquilo que é significativo, né? E essa lucidez de saber o que são os valores mais profundos, o que realmente importa, ela também passa pela compaixão, que é gerar resultados positivos para os outros, né? Então esse tipo de meditação, quando a gente faz a meditação da compaixão, e tem várias no meu canal do YouTube, está disponível, tem prática da compaixão, da autocompaixão, do perdão, do amor-bondade, tem várias práticas lá. E quando a gente faz esse tipo de meditação, a gente cultiva uma atmosfera interna muito bacana, né? A gente vai em direção ao amor que já existe em nós. Eu falo que o amor, ele fica lá nos escombros, né, dos medos que a gente tem, né, da postura defensiva em relação ao mundo que exige da gente muitas coisas, e o outro acaba sendo uma ameaça, e esse amor fica lá reprimido, né? Então essas práticas, elas acessam esse amor, que é condição para a gente sentir satisfatoriedade na vida, para a gente sentir gratidão, para a gente sentir que muitas coisas estão funcionando bem, sim, né?
Então, quando as emoções positivas, que é essas que a gente cultiva nas meditações Loving Kindness, são geradas, a nossa rede de saliência ela é ativada com a seguinte compreensão: a nossa intenção é classificada como ainda mais importante. Então, ele tratou disso no livro inteiro, especialmente no último capítulo, sobre a importância da gente cultivar emoções elevadas, né, que seriam essas emoções altruístas, virtuosas, porque elas potencializam e dão vida longa à nossa manifestação, né? Porque se a gente não contemplar isso, só o querer ter, o bem material e tudo, o que acontece é que sem esse sentido do outro, do colaborativo, da interdependência, assim que a gente conquista um bem material, a gente já quer outro, vocês já repararam? Então é nesse aspecto que a gente tem que cultivar, tá? Manifestar também não é saber como, mas ter discernimento quando uma porta se abre. Não é saber como, é porque quando a gente vai fazer uma meditação da manifestação, a gente não deve se ater muito às questões, mas espera aí, eu quero isso, mas como que isso vai acontecer? Não, a gente tem que ter o foco naquilo que a gente quer, como a gente quer. O caminho, ele vai sendo encontrado, ele vai sendo construído, né? E também não se preocupar se você perdeu chances na vida, né? Se você podia ter aproveitado uma oportunidade que você não aproveitou, se você deixou passar algumas oportunidades na sua vida, porque vai estar sempre acontecendo de ter portas se abrindo na nossa vida. Então é esse foco que a gente tem que ter, né? Também reconhecer que a gente sempre precisa do outro, é um tema que ele falou muito no último capítulo também, que muitas peças interdependentes precisam se encaixar para que um plano funcione. Então, a gente ter essa relação, esse entendimento de que somos todos interdependentes, né? Isso facilita muito a gente ter a humildade diante da manifestação, porque a gente vai precisar de muita coisa dando certo para poder alcançar aquilo que a gente quer. É a mesma coisa quando a gente planeja. Né? A gente planeja para que um projeto nosso ele aconteça da melhor forma possível, mas quantas coisas precisam se encaixar para aquilo acontecer exatamente quanto a gente pensou. Por exemplo, desde o meio ambiente, né, das situações climáticas, do avião não atrasar, né, da gente ter saúde para conseguir tocar aquele projeto adiante. A gente não para muito para refletir isso, mas é uma rede interdependente que ela está o tempo todo ativada. E a compaixão, segundo o autor, ela anda de mãos dadas com a manifestação. E o James Doty, ele lidera a ciência da compaixão. Ele tem um centro em Stanford que vale a pena vocês darem uma gulgada, né, que é o Centro de Compaixão e Altruísmo de Stanford. Ele tem talvez 2 décadas, eu não sei precisar exatamente, mas é ali que tem muita pesquisa envolvendo a meditação da compaixão. Ele também promove encontros mundiais interessantíssimos, como o Festival Mundial da Compaixão, que é um projeto muito interessante dele, que ele acabou, né, ele morreu no meio do caminho dessa nossa leitura comentada, mas é um projeto muito próximo de se acontecer, muito viável, né? Então ele é um pesquisador que se concentra muito na questão da compaixão, que ele considera que a gente não deve ter apenas um projeto, a gente deve ter várias coisas, né? A gente deve ser queredor, né? Em suma, né? A gente deve ter, porque se a gente fica muito preso em um único objetivo, a gente estreita muito a nossa capacidade de ver as coisas, né? Então a fixação na rigidez, né, ela vai dar pressão, ela vai colocar apego na jogada, ela vai despertar um medo, né? E na verdade ele considera que a fixação nos resultados ela salienta o medo. Então práticas de mindfulness ajuda a reequilibrar e a desidentificar.
né? A gente criar esse espaço, né, entre aquilo que a gente quer e as infinitas possibilidades que existem além disso, né? E as práticas de compaixão e de autocompaixão, elas ajudam a nos desidentificar dos padrões e comportamentos disfuncionais que a gente tem. Então, a gente não é o único que sofre, então essa humanidade compartilhada do sofrimento, ela vai de encontro ao conceito da compaixão e das meditações de compaixão e de autocompaixão. E o que a gente pode, na verdade, é fazer o nosso melhor e lembrar que mesmo quando as coisas não resultam exatamente como a gente gostaria, o fato é que a gente ainda pode ficar bem, né? É isso que ele traz para nossa reflexão. E o que a gente tem a fazer é o nosso melhor. Lembrar que a gente está o tempo todo com portas se abrindo, né? E então não se fixar tanto em uma porta só também, né? Ele vai falar do desapego como caminho. Então, o desapego, bom, é um tema central no budismo, porque no budismo o apego é a causa do sofrimento, né? Olha só. Muita gente acha que é o desejo, mas nós somos seres desejantes. Então, o problema não é desejar, não é querer, né? O problema é a gente... Desculpa, deixa eu ver aqui. É que escureceu aqui, não entendi muito bem. Bom, espero que não tenha ficado escuro aí. Mas a gente pode... Desejo faz parte, é bom, é saudável, é humano, mas o apego que a gente desenvolve, isso não é saudável, né? O apego sobre algo ou sobre alguém, ele faz com que a gente nem desfrute da paz daquela conquista. Tamanho medo de perder. É uma cilada o apego, né? Na manifestação, não é diferente, né? Eu acesso o meu desejo, ciente das imprevisibilidades da vida, entrego para a inteligência da natureza, que é um termo que eu gosto de usar, compor junto com a gente ao que a gente quer alcançar, porque se a gente levar tudo a ferro e fogo exatamente controlando tudo, né, a gente sofre, o controlador sofre, né? E a gente sabe que a gente não controla quase nada nessa vida, então é melhor a gente ser mais flexível, né? Desapegar, então, não é desistir, é manter o objetivo deixando espaço para a inteligência da natureza atuar a nosso favor, e quando isso acontece, a gente pode alcançar resultados ainda muito melhores. Então, ele vai dizer o seguinte: tentar segurar o futuro é como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais força fazemos, mais rápido a água escapa pelos dedos, né? Então, se a gente relaxar os músculos das mãos, dos dedos, a gente tem muito mais chance de conservar a água de alguma forma, de saciar melhor a nossa sede, né? E para desapegar, você precisa de confiança, né? Então, as pessoas muito apegadas e que estabelecem uma relação de dependência com esse apego, tem um componente de falta de confiança aí, né? E na manifestação significa que existe uma inteligência maior, que é a metacognição, que também tem vídeo meu aqui onde explico melhor, que é essa capacidade da gente observar, ver além da razão. Só que ela só manifesta quando a gente está relaxado, quando a gente está com o nosso sistema nervoso parasimpático atuando, né? Quando a gente está mais relaxado mesmo, né? Deixando que a criatividade solta, né? Então, aí a gente pode conseguir os melhores resultados na meditação da manifestação. Os efeitos da prática da gratidão foram estudados com 300 estudantes universitários com depressão e ansiedade, né? Então, como é que funcionou esse estudo? Eles
eles distribuíram 300 alunos em 3 grupos, aleatoriamente, sendo que um grupo, então a gente vai chamar de grupo 1, ao longo de 3 semanas, eles tinham que escrever uma carta de gratidão para alguém que tivesse ajudado a eles naquela semana. Então, uma vez por semana, durante 3 semanas, eles escreviam essa carta. O segundo grupo escreveram pensamentos e sentimentos perturbadores, como, por exemplo, irritação, experiências negativas marcantes daquela semana. E o terceiro não escreveu nada. Então, esses 3 foram analisados e o resultado foi que o grupo 1 relatou melhora, o próprio sujeito, né, o próprio pesquisado, relatou melhora significativa de bem-estar em relação aos do grupo 2 e 3. E depois de 12 semanas, esses 3 grupos foram reavaliados de novo e o grupo 1 ainda mantinha os benefícios do bem-estar duradouro relativo àquelas semanas que eles praticaram a meditação da gratidão. Então, ele vai falar também sobre um conceito de equanimidade, que ele mesmo define como a capacidade para manter uma constância de temperamento diante de eventos diversos, no espectro entre a dor e a alegria, né? E ele vai dizer que existe um instinto humano de querer minimizar o sofrimento e maximizar o prazer. Isso parece lógico, parece óbvio, mas tanto quando a gente está com muito sofrimento ou com muita alegria, a gente está mais suscetível a distorcer a realidade. E distorcer a realidade, até segundo a Christiane Neff, que é a autora do outro Ler Juntos que eu fiz do livro da autocompaixão, distorcer a realidade é a base do sofrimento, é o engano, né? Então, apaixonados e devastados costumam alterar a visão da realidade, né? A meditação, ela é uma estratégia de regulação emocional para a gente agir no mundo de forma equilibrada em experiências tanto agradáveis quanto desagradáveis e quanto neutras, porque as neutras existem. Aquele momento que não está acontecendo nada de mais, mas também não está acontecendo nada de menos, né? E ter em mente, para a gente conseguir essa equanimidade, né, de manter ali a constância do nosso temperamento, ter em mente a impermanência de tudo e de todos, inclusive a nossa, né, é um ponto fundamental para a gente não se perder nos enganos. Uma sobriedade que pode ser acessada em momentos intensos afetivos, tanto positivos quanto negativos, né? Porque tem gente que se desequilibra com muito mais facilidade e tem aqueles que em situações extremas, eles mantêm uma lucidez, né? Eles mantêm uma sobriedade, porque a gente precisa da sobriedade para poder ver bem. E esse equilíbrio, ele vai dizer que esse equilíbrio significa não reatividade. Então, a não reatividade é um benefício destacado na meditação, né? A meditação, muitos dizem até que é um dos maiores benefícios, é esse controle da reatividade, justamente porque a gente ganha espaço entre o estímulo e a resposta. E esse espaço é um espaço riquíssimo, é um espaço de liberdade. É onde a gente pode escolher entre ser ou não ser arrastados pelos nossos impulsos. Porque se a gente simplesmente é arrastado por impulso, a gente não tem escolha, a gente não tem liberdade, né? Então, os estudos que ele mostra também nesse capítulo 8 revelam que esse autocontrole, essa autorregulação, esse equilíbrio, ele vale inclusive em estudos de resistência à dor. Existe uma capacidade de equilibrar e reequilibrar as respostas emocionais e fisiológicas da dor, né? Por isso, lembrando também que o primeiro grande estudo do Kabat-Zinn sobre meditação, que deu início a essa jornada, a esse novo campo científico, era sobre dor.
Então não é exatamente que a dor diminui, o que diminui é o nosso medo da dor, porque o medo intensifica a dor. Então se a gente conseguir, né, ter uma atenção plena, conseguir ter um controle da nossa regulação emocional, a gente pelo menos não deixa a dor escalar, o que já é uma grande coisa, né? Ele vai dedicar um subcapítulo também aqui, que a gente deve aceitar que somos seres falíveis, né? Lembrando que aceitar não significa se acomodar nessa ideia, mas é pelo menos contemplá-la, né? Então ele vai dizer que cicatrizes definem a nossa natureza humana. Somos seres frágeis, impermanentes, gostando ou não, querendo ou não. Quem é muito perfeccionista costuma negar essa condição. Então são pessoas que realmente estão mais fadadas a se frustrarem repetidamente, né? Então, ao invés de tentar esconder os nossos sentimentos de insuficiência, a gente deve acolher a nossa imperfeição. Segundo o autor, e algumas culturas nos tornam mais resilientes. E ele vai trazer aqui uma técnica japonesa, que vocês já devem ter ouvido falar, que chama-se Kintsugi, que é uma técnica japonesa que aqueles vasos de cerâmicas antiquíssimos, né, que quando eles começam a apresentar rachaduras, eles eles preenchem essas rachaduras sem tentar escondê-las com ouro. Então a peça ainda fica muito mais bonita com aquelas marcas do tempo e das adversidades, né? Então substituir, no nosso caso, trazendo para a gente, é substituir a autocrítica pela autocompaixão. A autocompaixão contempla essa humanidade compartilhada de sofrimento. Isso nos torna mais humanos e mais capazes de estar pronto para outra, aprender com o erro. Basicamente isso, tá? Desculpa que eu perdi aqui o caminho, né? Então, a gente vai chegando ao fim desse último capítulo, do capítulo 8, trazendo esses conceitos de equanimidade, né? Como que a manifestação tem a ver com a equanimidade, essa capacidade da gente poder se equilibrar, né? Manter uma sobriedade, um equilíbrio diante de situações extremas, né? Isso é uma coisa muito trabalhada na meditação e que, por essa razão, né, ela também vai implicar na manifestação. A gente poder saber lidar com as nossas imperfeições, com as imperfeições e aprender com os nossos erros, né, e fazer as pazes com as nossas cicatrizes. Isso também nos torna mais resilientes, né? Se a gente fica muito preso ao erro, se culpando, se lamentando, a gente realmente não vai ter a força motriz para continuar buscando a nossa intenção, né? Ele também destaca o apego. O apego, ele limita muito, tanto a nossa visão, quanto a nossa capacidade de ver as oportunidades diante de nós, que são as portas se abrindo. Então a gente tem que se abrir mais, não ficar tão fixado em uma única porta, em um único desejo, se não sair exatamente daquela maneira como você quer. Então, todas essas questões foram abordadas no capítulo 8, nosso último capítulo. Foi um livro que eu comentei, que me deu muito prazer, que também eu tive a oportunidade de passar esse conhecimento para muitas pessoas e também deixar as meditações, né, que são esses 6 passos do livro que vem acompanhado dessas meditações. E foi interessante, que eu quero compartilhar com vocês, porque quando eu me dei de frente com esse livro, que continua sem ser lançado aqui no Brasil ainda, a versão que eu estudei eu trouxe de Portugal, eu interrompi uma leitura comentada do livro Ciência da Meditação, que eu vou retomar,
porque me deu uma vontade de querer fazer essa leitura comentada. E essa intuição acabou que se revelou muito certeira, uma vez que o James Doty ele morreu há um mês e pouco atrás, né, um pouquinho antes da gente concluir, o que para mim também foi uma surpresa, eu acho que para toda a comunidade científica, tanto do campo da ciência da compaixão, que ele era o líder principal no mundo, totalmente ativo, organizador de grandes eventos, muito próximo do Dalai Lama, muito próximo dos outros autores importantes, como Davidson Wallace, enfim, né? Então eu espero que vocês aproveitem muito. As práticas estão no Ler Junto na playlist do livro Magicamente, e a gente segue aqui retomando o nosso Ler Juntos em breve, e até a próxima.